Seja bem-vindo. Hoje você vai conhecer uma história escondida nas florestas profundas de Portugal. Uma vila esquecida pelo tempo, um ritual sombrio e um cavalo branco que ousou desafiar o medo. Você teria coragem de seguir por essa trilha proibida? A névoa caía pesada sobre as colinas quando o primeiro tambor soou. Na vila de Serra Escura, ninguém ousava falar alto nas noites de oferenda. Apenas o som seco das chamas e o sussurro das preces antigas preenchiam o ar. No centro do pátio de pedra, o padre Egas caminhava com passos lentos. Seus olhos estavam vazios como se enxergassem algo que os outros não podiam. À sua frente um cordeiro amarrado tremia. As velas dançavam com o vento. O padre ergueu uma faca curva e recitou palavras em uma língua esquecida. Diziam que o espírito da floresta precisava ser alimentado, que sem sacrifício a terra se tornaria estéril. Aqueles que duvidavam simplesmente desapareciam. A fé ali não era escolhida, era temida. Quando a lâmina caiu, um silêncio pesado envolveu o lugar. Os aldeões baixaram a cabeça. Ninguém olhou. Ninguém chorou. No alto do monte, uma sombra branca observava. Seus olhos brilhavam na escuridão como duas brasas silenciosas. O vento agitava sua crina. E então, como um fantasma, o cavalo branco desapareceu entre as árvores. Alguns o chamavam de maldição. Diziam que era o espírito de uma oferenda que escapou do destino. Mas havia quem visse algo mais. Um sinal. Um aviso. Enquanto isso, a quilômetros dali, Clara ajustava a lente de sua câmera. Ao seu lado, Leo revisava o mapa com dedos ansiosos. Eles estavam empolgados com a ideia de explorar antigas trilhas rurais e registrar tradições esquecidas. Você já sentiu aquela excitação antes de descobrir algo que ninguém mais viu? Como se o mundo sussurrasse um segredo só para você. O carro deles parou perto de uma estrada de terra, onde a floresta parecia fechar o caminho como um túnel de sombras. Sem saber, Clara e Leo estavam prestes a atravessar a fronteira invisível de Serra Escura. Um território onde as lendas ainda respiram, onde o passado se recusa a morrer. Na manhã seguinte, com mochilas leves e olhos curiosos, eles caminharam rumo ao desconhecido. Nem as placas enferrujadas, nem os talismãs de penas pendurados nas árvores conseguiram deter sua curiosidade. E talvez por isso mesmo o destino já estivesse selado. A cada passo, os sons da civilização se apagavam. O canto dos pássaros tornava-se esparso. O aparecia mais espesso. Clara parou para fotografar uma figura esculpida em madeira encostada num tronco antigo. Era um rosto torto, com olhos ocos e boca costurada. Leo riu baixinho, tentando quebrar o clima, mas mesmo ele sentiu que algo os observava. Ao longe, entre as árvores, dois olhos pequenos os vigiavam. Um menino da vila, escondido atrás de um arbusto, observava cada movimento. E quando Clara e Leo cruzaram a trilha proibida, ele correu. Correu com o coração disparado até o sino da capela. E soou o alarme. Na vila, o padre Egas ouviu o toque. Seus lábios formaram um sorriso lento. Ele murmurou para si mesmo. Eles vieram. O Deus da floresta os chamou. Você acredita em coincidências? Ou será que há caminhos que nos escolhem antes mesmo de darmos o primeiro passo? O que Clara e Leo não sabiam era que haviam pisado em solo sagrado. E ali, ninguém entrava, sem pagar o preço. A noite caiu pesada sobre a vila de Serra Escura. As tochas foram acesas uma a uma, lançando sombras trêmulas nas paredes de pedra. O vento soprava entre as frestas da capela, carregando o cheiro de cera derretida e terra molhada. Clara e Leo estavam amarrados a dois pilares de pedra, erguidos diante da boca escura da caverna. Seus pulsos doíam, os joelhos raspavam contra o solo irregular. Mas o que mais pesava era o silêncio da multidão ao redor. Olhares apagados, rostos cobertos por mantos simples. Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. O padre Egas surgiu no alto da escadaria, trajando uma túnica branca manchada com símbolos em vermelho. Em suas mãos, uma taça de barro antigo e uma adaga curva que refletia a luz das tochas. Caminhou devagar como em transe, até a beira do altar de pedra. Clara olhava em volta, procurando qualquer sinal de hesitação nos rostos dos presentes. Mas tudo ali parecia parte de um ritual antigo demais para ser questionado. Ela sussurrou para Leo com a voz trêmula. Se esse for nosso fim, quero que você saiba que eu não me arrependo de ter vindo. Leo apertou os olhos. Lutava contra as amarras, mas a corda estava firme. Ele respondeu com um olhar calmo.
Ainda não acabou. O padre Egas ergueu os braços e começou a entoar palavras antigas. A língua era desconhecida, feita de sons secos e repetitivos, como se ecoasse do próprio ventre da caverna. O fogo das tochas tremulava com o vento que saía da gruta. Era como se algo ali dentro respirasse. Os aldeões se ajoelharam em círculo. A cerimônia havia começado. Um dos homens aproximou-se de Clara com uma pequena tigela de barro. Com um pano molhado em cinzas, desenhou um olho em sua testa. Depois, fez o mesmo com Leo. Eles estavam sendo marcados. Padre Egas avançou com a adaga. Em sua voz havia devoção e fúria. Ele falou sem desviar o olhar de Clara. O Deus antigo exige equilíbrio. Vocês vieram de fora, pisaram um solo sagrado. Agora serão devolvidos à terra. Clara fechou os olhos. Respirou fundo. Não havia gritos. Apenas a certeza fria de que ninguém viria. Mas então algo mudou. Um som distante rompeu a cadência da cerimônia. Primeiro suave, quase imperceptível. Depois mais alto, rápido, ritmado, como trovões secos cortando o solo. E então surgiu. Um cavalo branco atravessou a escuridão como um raio. Seu pelo brilhava sob as tochas. A crina voava como chama pálida. Ele galopava com fúria e precisão. Um dos homens tentou bloqueá-lo, mas foi derrubado como uma boneca de pano. Outro caiu ao ser atingido pelo casco dianteiro. O padre Egas deu um passo para trás. Pela primeira vez, o temor estampou seu rosto. Cavalo parou diante de Clara. Respirava forte. Os olhos brilhavam com uma inteligência silenciosa. Com um focinho, puxou a corda que prendia seu pulso. Ela caiu de lado livre. Em seguida foi até Leo. Mordeu a corda até arrebentá-la. A multidão se levantou em desordem. Gritos começaram a ecoar. Alguns fugiam. Outros ainda estavam paralisados. Clara puxou Leo e gritou. Sobe. Até. Sem pensar, montaram juntos no lombo do animal. O cavalo girou e correu em direção à mata. Tochas caíram. A confusão se espalhou. O padre tentou segui-los, mas tropeçou. A adaga caiu de suas mãos e ficou cravada no solo como um símbolo vencido. A floresta os engoliu, e com ela, a noite também. O som dos cascos ecoava como batidas de um coração gigante. Clara segurava firme na crina do animal. Leo olhava para trás, tentando ver se estavam sendo perseguidos. Mas só viam sombras e arbustos passando rápido demais para serem reconhecidos. A respiração do cavalo era constante, como se ele soubesse exatamente para onde ir, como se aquele caminho já tivesse sido percorrido antes. Como explicar que um animal, uma criatura condenada ao sacrifício anos atrás, agora voltava para salvar outros? Seria extinto? Ou algo mais? Você acredita que alguns seres carregam dentro de si uma memória que não pertence apenas a eles? Ou talvez a liberdade, uma vez conquistada, nunca mais se esqueça do caminho de volta. O sol mal tocava o chão da floresta quando Clara e Leo avançaram por entre as árvores. O cheiro de musgo molhado se misturava com o silêncio úmido. Tudo ao redor parecia suspenso, como se a natureza estivesse prendendo o fôlego. Tem certeza de que é por aqui? Perguntou Leo, apontando para o mapa impresso que já começava a se rasgar nas dobras. Clara não respondeu. Seus olhos estavam fixos em um pequeno arco de pedra coberto por eras. Havia símbolos entalhados ali, círculos, olhos, figuras de braços abertos. Ela ergueu a câmera e clicou. E isso é antigo. Muito mais antigo que qualquer rota turística. Estamos em território que não está nos livros. Eles seguiram. O caminho se tornava cada vez mais estreito. Galhos secos arranhavam seus braços. Em certo ponto, encontraram uma cruz de madeira simples com tiras de pano vermelho amarradas. Clara parou. Pain. Um aviso. Leo deu de ombros. Ou uma decoração de festa folclórica. Você sabe como essas vilas adoram tradições bizarras. Mas mesmo ele falava mais baixo agora. Mais adiante viram uma clareira. No centro, um círculo de pedras negras. Dentro, marcas no chão como se algo tivesse sido queimado ali há pouco tempo. Clara se agachou, passou os dedos sobre a fuligem. Tinha cheiro de gordura e cinzas. Leo girou em volta, fotografando tudo. Eles não sabiam, mas aquele lugar era chamado de Boca do Deus, o coração da trilha proibida, onde tudo começava e onde tudo acabava.
Nos galhos mais altos, olhos espreitavam. O mesmo menino da noite anterior estava ali. Viu cada passo deles. Correu de volta à vila como se carregasse uma bomba. Padre Egas já os esperava. Ele sempre soube que os forasteiros viriam. Era só uma questão de tempo, como moscas atraídas pela luz. Na clareira, Clara ouviu um estalo. Virou-se, mas Leo já estava com as mãos erguidas. 4 homens com mantos cinzentos saíram de trás das árvores. Carregavam paus longos. Nenhum disse uma palavra, apenas se aproximaram, olhares duros, pele queimada de sol, mãos calejadas. Clara tentou correr, mas uma corda a laçou pelas pernas. Caiu de bruços, a câmera rolou pela terra. Leo gritou, tentou lutar, mas foi derrubado com um golpe seco nas costas. O mundo girou. Depois, escuridão. Horas depois, quando abriram os olhos, estavam em um cômodo de pedra úmida. As paredes pingavam. No teto, feixes de luz atravessavam pequenas frestas. Leo tocou a cabeça, ainda zonzo. Onde estamos? Clara se levantou devagar. Seus pulsos estavam marcados pelas cordas. A porta se abriu. 2 homens entraram, escoltando o padre Egas. Ele observou o casal por longos segundos antes de falar. E vocês caminharam para dentro do ventre da floresta, sem permissão, sem respeito, sem oferenda. Clara respondeu com firmeza. Somos pesquisadores. Estamos documentando culturas tradicionais. Não sabíamos que esta área era proibida. O padre inclinou a cabeça. E o que é proibido aos olhos dos homens não é o mesmo que é proibido aos olhos dos deuses. Vocês violaram um pacto. Leo deu um passo à frente. Isso é um mal-entendido. Podemos ir embora. Egas sorriu. Um sorriso frio. O deus da floresta aceita a presença de estrangeiros, mas exige equilíbrio, vida por vida. Ele escolheu vocês. Clara sentiu um calafrio. O que quer dizer com isso? E amanhã, ao amanhecer, a garganta será aberta e o sangue será oferecido. A floresta voltará a dormir em paz. Os homens os levaram. Pelos corredores de pedra, Clara viu símbolos riscados com carvão. Círculos, mãos, olhos, rostos chorando. Foram amarrados em pilares de pedra de frente para a entrada de uma caverna. Uma caverna que parecia respirar. O chão tremia levemente. O ar era mais denso. Enquanto os preparativos começavam, o padre elevava suas preces em voz baixa. Os aldeões se reuniam em silêncio. Ninguém questionava. Ninguém olhava nos olhos dos outros. Clara olhou para Leo. Seus olhos se encontraram. E mesmo sem palavras, sabiam que ali poderia ser o fim. Mas há finais que o destino não permite. E heróis que não vestem capas nem falam. Às vezes, eles apenas galopam na calada da noite. Você já pensou que um simples passo fora do caminho conhecido pode levá-lo direto ao coração de um segredo? Ou talvez a única maneira de quebrar um ciclo sombrio seja alguém de fora, alguém que se recusa a fechar os olhos. O galope cortava a floresta como uma flecha viva. Os cascos batiam contra o solo úmido com força e urgência. Clara segurava firme a crina do cavalo branco enquanto Leo se apoiava atrás dela, o corpo curvado pelo esforço de se manter sobre o lombo que se movia como um rio em correnteza. A escuridão entre as árvores era densa. Troncos antigos passavam ao lado como sentinelas silenciosas. Mas o cavalo conhecia o caminho, não excitava. Saltava por sobre raízes grossas, desviava de pedras, mergulhava em trilhas fechadas como se estivesse voltando para casa. Atrás deles gritos. Chos. Os homens da vila tinham montado cavalos e seguiam em perseguição. Eram 5 ou 6. Padre Egas estava entre eles, montado em um cavalo negro de olhos duros. Seus gritos se perdiam no ar pesado da noite. A cada curva, Clara sentia a respiração do animal. Era quente e profunda. Seu pelo, apesar da terra e do suor, ainda brilhava ao toque da luz. O cavalo branco não demonstrava medo. Corria como se fosse parte da floresta. Como se fosse feito de névoa e lembrança. Leo olhou para trás e sussurrou. Estão chegando perto. Clara respondeu com os olhos. Sabia que não podiam parar, nem hesitar. Depois de quase meia hora de fuga, o cavalo os conduziu até uma encosta coberta de musgo. Ali, havia uma trilha estreita que se abria em um corredor de pedras antigas.
Árvores retorcidas cercavam o lugar, abafando o som da floresta. Cavalo parou por um momento. Farejou o ar. Depois avançou devagar por entre as pedras. Clara reconheceu os símbolos gravados nas rochas. Círculos concêntricos. Rostos de animais. Linhas em espiral. Estavam entrando em território esquecido. Mais adiante a trilha se alargava e levava a uma pequena gruta encoberta por raízes e folhas. Cavalo parou na entrada. Clara desceu primeiro. Leo escorregou logo atrás. O cavalo entrou com eles, abaixando a cabeça para passar sob o arco natural de pedra. Lá dentro o ar era mais fresco. Pingos de água caíam do teto, ecoando como relógios de pedra. O chão era coberto por folhas secas. Havia ossos pequenos nos cantos. Mas também em uma das paredes desenhos. Clara se aproximou. E são antigos. Muito antigos. Figuras humanas em fileiras. Uma árvore central. Um animal com chifres. Mas ao lado algo diferente. Um cavalo, com asas traçadas em linhas simples. Ao seu redor, mãos abertas. Leo limpou parte da parede com cuidado. Debaixo da fuligem, apareceu uma inscrição esculpida em letras rudimentares. Ele lê em voz baixa. Onde a terra se curva, o guardião retorna. Clara olhou para o cavalo que permanecia imóvel, como se esperasse algo. Seus olhos tinham um brilho úmido, silencioso. Ela se ajoelhou à sua frente. Estendeu a mão. E você já esteve aqui antes? Não foi. O cavalo não se moveu. Apenas inclinou levemente a cabeça. Clara tocou seu focinho. Estava quente e suave. Lá fora, o som das vozes aproximava-se outra vez. Eles tinham sido seguidos. Clara se levantou, puxou Leo pela mão. E temos que nos esconder mais fundo. Mais adiante, dentro da caverna, havia um desnível no chão. Eles desceram com cuidado. O cavalo hesitou, depois o seguiu. Os passos dele coavam entre as paredes, mas de forma leve, quase respeitosa. No fundo, encontraram um corredor estreito que se abria para uma fenda natural iluminada por uma luz pálida vinda de cima. Era como se o teto da caverna tivesse rachado há séculos, permitindo a entrada da lua. Ali, por um momento, houve paz. Leo sentou-se contra a pedra, exausto. Clara se encostou ao seu lado. O cavalo permaneceu em pé como uma sentinela. Não deitava, não comia. Apenas vigiava. Eles sabiam que aquela calma não duraria, mas por ora estavam vivos, estavam juntos. E naquela noite, sob a vigília silenciosa do cavalo branco, Clara dormiu sem sonhos, como se sua alma por um instante estivesse segura. A luz da madrugada começou a tocar a borda das árvores. Do alto da fenda na caverna entrava um feixe suave que riscava o ar como uma linha de esperança. Clara abriu os olhos lentamente. Ainda sentia o corpo dolorido e o cheiro de terra úmida nos cabelos. Ao seu lado, Leo dormia de bruços, respirando pesado. O cavalo branco permanecia ali, parado, vigilante, como se a noite inteira tivesse estado atento a cada ruído. Quando Clara se moveu, ele virou a cabeça devagar. Seus olhos escuros e brilhantes pareciam mais próximos da lucidez humana do que do instinto animal. Clara se levantou em silêncio e caminhou até a parede da caverna. À luz do amanhecer, os desenhos rupestres ganhavam vida. Havia mais do que ela vira na noite anterior. Um conjunto de figuras menores parecia mostrar uma história. Um povo ajoelhado diante de um animal. Depois o mesmo povo de pé com braços erguidos. A mensagem estava ali, cravada na pedra. O que foi antes da fé distorcida. Leo despertou pouco depois. Espreguiçou-se com dificuldade e esfregou os olhos. Quando viu Clara parada diante das imagens, se aproximou. Você acha que esse lugar é um santuário? Ela sentiu. Talvez os antigos entendessem que a floresta não quer sangue, quer equilíbrio. Talvez o verdadeiro espírito da floresta seja ele. Clara apontou para o cavalo. Ele permanecia imóvel com as orelhas atentas. Por volta da meia-manhã, ouviram um estalo vindo de fora da gruta. Ambos se abaixaram instintivamente. Passos, vozes. O eco das buscas se aproximava. Clara fez sinal para Leo e indicou uma passagem estreita entre duas pedras. Eles se espremeram por ela, atravessando uma fenda que os levou até um túnel natural coberto de raízes. Cavalo hesitou por um momento. Depois abaixou a cabeça e entrou. Do outro lado, a floresta se abria novamente.
Árvores imensas formavam um corredor verde. Era um caminho antigo, escondido. Clara reconheceu partes dele nos mapas antigos que estudara. Era uma rota de fuga usada pelos monges que habitavam a serra séculos atrás. Continuaram a pé por um tempo, guiados pelo cavalo. Ele seguia à frente, farejando o vento, escolhendo cada bifurcação como se soubesse exatamente para onde estava indo. Em certo ponto do caminho, Clara notou algo à margem da trilha. Uma pequena cruz de ferro fincada no chão, quase engolida pelas folhas. Ao lado, uma argola de metal presa a uma pedra. Leo se aproximou e tocou a argola. Estava enferrujada, mas firme. E aqui era um curral, ou talvez um lugar de confinamento. O cavalo se afastou lentamente. Clara o seguiu com os olhos e percebeu que ele parava diante de uma árvore grossa, onde ainda restavam vestígios de cordas antigas pendendo dos galhos. O tronco estava marcado por cortes fundos, em círculos. O cavalo olhava fixamente para aquele ponto. Então Clara entendeu. Ali fora o lugar onde o haviam mantido preso, esperando o dia do sacrifício, amarrado, sozinho. Ela se aproximou com cuidado. O cavalo não se moveu, apenas respirava mais rápido. Seus músculos estavam tensos. Clara estendeu a mão e tocou seu pescoço. E você lembra? O cavalo fechou os olhos por um segundo. Depois se afastou devagar, virando-se de volta para a trilha. Leo os alcançou. Precisamos sair logo daqui. Se eles seguirem a trilha de ontem à noite, logo nos alcançam. Clara sentiu. Voltaram a andar. Mas agora havia um peso diferente no ar. Não era apenas fuga. Era retorno. O cavalo os guiava por uma história esquecida. Cada passo entre aquelas árvores trazia de volta vozes antigas. Memórias enterradas sob folhas e medo. Quando o sol já estava alto, chegaram a um antigo arco de pedra quase coberto pela vegetação. No centro, uma abertura levava a um mirante natural. Dali, podiam ver o vale ao longe. Casas pequenas. Campos. E no centro, a torre da capela. Clara olhou para Leo. Estamos próximos. Se descermos por ali, podemos sair da área da vila e alcançar a estrada principal. Leo abriu a mochila e pegou o celular. O sinal ainda era fraco, mas algumas barras começavam a surgir. Ele tentou uma ligação. Nada. Tentou de novo. E então um som. Sinal frágil, mas suficiente para uma chamada de emergência. A voz do atendente parecia distante, mas real. Polícia local. Qual é a sua emergência? Leo respirou fundo. E meu nome é Leonardo Duarte. Estamos perdidos na região de Serra Escura. Fomos capturados por moradores locais. Houve uma tentativa de sacrifício. Estamos com provas. Precisamos de ajuda. Clara sentou-se ao lado do cavalo branco. Tocou sua testa. Ele olhou para ela com uma calma que parecia antiga como a floresta. A ajuda estava a caminho. Mas ainda restavam caminhos por enfrentar. E atrás deles, em algum lugar entre as árvores, a fúria do padre Egas ganhava forma novamente. As horas avançaram lentamente enquanto Clara e Leo desciam um caminho estreito entre pedras e arbustos. A floresta parecia mais silenciosa do que nunca, nenhum canto de pássaros, nenhum farfalhar. Apenas o som dos próprios passos e da respiração do cavalo branco firme e constante. O sinal do celular desapareceu de novo. Mas Leo sabia que o pedido de ajuda havia sido registrado. Restava agora resistir até a chegada de alguém, ou até acharem uma estrada, ou até não serem mais encontrados. Mas o mundo não oferece tantas pausas assim. Na curva de uma trilha, um galho seco estalou. Clara se virou no mesmo instante. Leo instintivamente puxou o braço dela. O cavalo ergueu as orelhas e bufou forte. Estavam sendo seguidos. De dentro da mata surgiram dois homens da vila, sujos de terra, armados com paus e facas. Um deles tinha o rosto riscado com tinta preta. O outro carregava no pescoço um cordão de penas vermelhas. Não disseram uma palavra. Apenas avançaram. O cavalo branco se colocou à frente de Clara como um escudo. Os músculos se tensionaram. Os olhos se escureceram. O primeiro homem tentou se aproximar. O cavalo relinchou alto e avançou. O impacto foi violento. O homem caiu de costas, atingido no peito. O segundo tentou atacar Leo, mas foi empurrado contra uma árvore. Clara agarrou um galho do chão e o golpeou nas pernas. Com esforço, os três conseguiram escapar pela lateral da trilha.
Correram por entre samambaias e troncos caídos. O cavalo seguiu como uma flecha branca. Quando pararam para respirar, Leo tinha um corte no braço. Clara rasgou um pedaço da própria camisa e amarrou o ferimento. Estamos ficando sem tempo, Ximin, disse ela ofegante. E eles estão ficando mais agressivos, completou Leo. O cavalo empinou a cabeça. Farejou o ar. Depois, com um movimento decidido, começou a andar em direção a uma parte mais fechada da floresta. Eles o seguiram. Já não havia dúvida de que aquele animal os guiava não só pela mata, mas pela história de um lugar que ainda vivia no medo. Chegaram a uma clareira rodeada por pedras em meia-lua. No centro havia restos de objetos queimados. Máscaras, penas, ossos. Era como se aquele fosse o coração da antiga religião da vila. Clara se ajoelhou. Retirou da mochila a câmera fotográfica que havia recuperado mais cedo. Registrou tudo. Depois pegou um caderno de anotações e começou a desenhar os símbolos. Era prova do que haviam vivido e do que ainda precisava ser contado. Leo sentou-se sob uma árvore. Estava pálido. O corte sangrava de novo. Clara aproximou-se e examinou o ferimento. E não é profundo, mas precisamos limpar. O cavalo branco se afastou por um instante. Desapareceu entre as árvores. Clara sentiu um aperto no peito. Mas alguns minutos depois ele voltou. Trazia entre os dentes uma folha grande ainda úmida. Era uma planta medicinal. Clara reconheceu, usada por antigos monges para tratar infecções. Ela olhou nos olhos do cavalo. Havia ali uma sabedoria que não vinha de livros, nem de gente. Mais tarde, montaram novamente. A floresta começava a mudar. O verde se abria. A luz do sol voltava a tocar o solo. E então à frente viram o que parecia ser uma antiga estrada de terra. Clara correu até uma placa caída no chão. Letras quase apagadas, mas ainda visíveis. Caminho de Vila Nova Vesosguianilquinco. Eles estavam próximos da saída, da civilização, da ajuda. Mas ao fundo soou uma corneta, um som longo e baixo, e depois cascos. Padre Egas vinha atrás deles, e dessa vez não estava sozinho. Pelo menos 8 homens montados surgiram por entre a mata. Portavam lanças, cordas, olhos fechados pela fé cega. O rosto do padre estava pálido de fúria. As veias saltavam no pescoço. Ele gritou: "Entreguem-se. O Deus exige." Clara montou no cavalo num salto. Leo subiu atrás. O cavalo girou o corpo e correu. Começava agora a parte mais perigosa da fuga. O campo estava aberto. Já não havia árvores para esconder. E os caçadores estavam armados. Mas mesmo assim, o cavalo branco correu. Como se lembrasse do gosto do medo, do peso das correntes, da dor de ser chamado de oferenda. E mais do que tudo, da alegria de ter escapado. Às vezes, a memória mais poderosa não é a que dói, é a que liberta. O campo aberto parecia se estender por quilômetros. O chão seco soltava poeira a cada passo. Sol queimava alto no céu, mas não mais do que os olhos de Padre Egas, que cavalgava com os dentes cerrados, o olhar fixo no rastro da poeira branca à frente. O cavalo branco corria como se o passado o empurrasse. Clara agarrava firme a crina. Leo se curvava atrás dela, protegendo-se do vento forte. Eles não sabiam por quanto tempo poderiam manter aquela velocidade, mas sabiam que era agora ou nunca. Ao longe viram uma pequena construção. Um posto de pedra antigo, talvez uma capela abandonada ou uma casa de guarda. Era o único abrigo em quilômetros. O cavalo os levou até lá sem hesitar. Desceram rapidamente. Clara empurrou a porta de madeira carcunida e encontrou um velho rádio empoeirado sobre a mesa. Milagrosamente havia um pequeno gerador a manivela ao lado. Leo começou a girá-lo com toda a força. Clara, com mãos trêmulas, ajustou as frequências. Um chiado. Depois, uma voz fraca. Estação Central. Alguém na linha. Aqui é Clara Gomes. Estamos na zona rural de Serra Escura. Estamos sendo perseguidos. Temos provas de crimes. Por favor, enviem ajuda agora. A voz respondeu: "Aí. Localização marcada. Unidade a caminho. Permaneçam seguros." Mas não havia tempo. Pela janela quebrada, viram os cavaleiros se aproximando. O padre estava à frente. Seus olhos pareciam queimar. Leo pegou a câmera e ligou o modo de transmissão. Havia sinal.
ao menos fraco. Apertou o botão de live. Se alguém estiver vendo, esta é a verdade. Estamos sendo caçados por denunciar rituais ilegais. O padre Egas e sua comunidade nos prenderam e tentaram nos matar, mas não vamos nos calar. Clara apontou a lente para o cavalo branco. Este animal foi usado como oferenda. Escapou. E agora nos salvou. Ele é a prova viva de tudo que eles escondem. Do lado de fora, os homens cercavam a casa. Gritos, ordem para se renderem. A madeira da porta começou a tremer com as batidas. O cavalo branco se colocou diante da entrada, firme, respirando fundo. Então um estrondo. A porta caiu. O primeiro homem entrou com uma lança improvisada, mas parou ao ver o cavalo. Hesitou. Os outros entraram logo atrás. Estavam armados, mas confusos. A câmera ainda transmitia. A luz vermelha acesa. O padre entrou por último, os olhos fixos no cavalo. Depois em Clara. Vocês profanaram tudo. Transformaram fé em espetáculo. Leo respondeu com calma. Nós só mostramos o que vocês escondem. O padre avançou, levantou a mão com raiva, mas o cavalo branco se moveu. Um passo adiante. Um relincho forte. Seus olhos negros brilhavam como brasas. Houve um momento de silêncio. Então um dos homens abaixou a arma. Olhou ao redor. Deixou a corda cair. Chega. Isso não é fé. É medo. Outro seguiu. Depois mais um. Um a um os homens começaram a se afastar. O padre gritava. Tentava ordenar. Mas ninguém mais obedecia. Sirene ao longe. A polícia chegou poucos minutos depois. Viaturas cortaram o campo. Homens armados cercaram o lugar. Padre Egas foi algemado sob protesto. Ainda gritava orações enquanto era levado. Clara abraçou Leo. Ambos tremiam. Não era de frio. Um policial se aproximou e olhou para o cavalo branco. E esse aí? Clara respondeu baixinho. Ele nos trouxe até aqui. Ele nos salvou. O cavalo virou o rosto. Olhou para os campos abertos, para a floresta distante, depois para Clara. E partiu. Sem pressa, sem medo. Seguiu pela estrada de terra, com a cabeça erguida e a crina dançando ao vento. Como se tivesse cumprido sua missão. 3 semanas se passaram desde aquela manhã em que a verdade se fez ouvir entre cascos e relinchos. A vila de Serra Escura amanheceu pela primeira vez sem preces sussurradas ao vento nem velas tremendo diante da caverna. As portas estavam abertas. As pessoas caminhavam sem olhar para o chão. Padre Egas aguardava julgamento em silêncio, detido em uma cela fria de pedra, longe dos cânticos e das sombras que o protegiam. Seus seguidores haviam se dispersado. Alguns deixaram a vila. Outros simplesmente começaram a perguntar o que nunca ousaram perguntar. Clara voltou semanas depois. Trazia nas mãos um livro de notas, dezenas de fotos impressas e uma proposta. Conversou com os mais velhos, sentou com os jovens, mostrou os registros, as inscrições antigas. Explicou que o espírito da floresta nunca exigiu sangue, que os antigos não temiam, mas honravam a vida. Com o apoio de Leo e da universidade, que agora reconhecia o valor do material, iniciaram um projeto no antigo campo de rituais. Ali, onde antes o medo reinava, nasceu um novo espaço. Um centro cultural simples, feito de pedra, madeira e silêncio. Chamaram de Casa da Escuta. No centro do pátio, ergueram uma estátua de bronze, não de um deus, não de um padre, mas de um cavalo. Crina ao vento, olhos serenos. Havia uma placa discreta aos pés da escultura. Dizia apenas: aquele que nos ensinou a correr para a luz. Leo abriu uma exposição com suas fotografias, percorreu cidade, recebeu convites de programas e documentários. Mas o que mais o emocionou foi ver crianças da vila sentadas ao redor de um quadro onde o cavalo branco cruzava a floresta. Elas ouviam a história em silêncio. Depois perguntavam: ele ainda está vivo? Clara sempre respondia com um sorriso: acredito que sim. E uma tarde de verão, enquanto caminhava sozinha por uma trilha antiga, Clara viu uma sombra entre os arbustos. Parou, prendeu a respiração, e então ali estava ele. O cavalo branco. Sujo de barro, magro, mas vivo, os olhos os mesmos, cheios de tempo e ternura. Ela não falou.
Nem tentou se aproximar. Apenas ficou ali, em silêncio. Ele olhou por um longo tempo. Depois, virou-se e desapareceu entre as árvores. Não era preciso mais. Na vila, os sinos da antiga capela tocaram de novo, mas dessa vez não para chamar ao medo. Tocaram para celebrar a liberdade. Às vezes, são justamente os seres que parecem pequenos ou frágeis que carregam as almas mais corajosas. A liberdade não nasce da fé cega, mas da verdade, da compaixão e da coragem de sair da escuridão. E talvez aqueles que já foram feridos sejam justamente os que mostram o caminho para a luz. Obrigado por acompanhar até o fim a jornada do cavalo branco e dos jovens que ousaram questionar. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal e continue com a gente para descobrir novas histórias inspiradoras e cheias de humanidade. A gente se encontra no próximo capítulo.